O Caribe é um paraíso em volta de um mar tropical, uma zona de selvas úmidas, com rios caudalosos e grutas inexploradas. É uma região de contrastes, repleta de todo tipo de seres que vivem sob a poderosa influência do Mar do Caribe. Caribe. A região do Caribe é uma das mais diversas do mundo. Ela engloba todo tipo de ecossistemas, desde bosques tropicais até cenotes de água doce. De recifes de corais a mangues. O poder do Caribe adentra pelas praias e pelas selvas, e sua umidade muitas vezes se transforma em chuva e irriga milhares de quilômetros. O resultado da mistura de calor e umidade provenientes do Caribe é um concerto que começa ao entardecer e se prolonga durante a noite. É um concerto de amor, em um coro cheio de solistas. Cada espécie de rã ou de sapo entoa sua canção em busca de sua amada. A selva que rodeia o Caribe se converte em uma gigantesca sala de concerto para canções românticas. As pequenas e venenosas rãs morango ressoam entre as folhas secas. As rãs arlequim circulam perto dos charcos. As rãs de olhos vermelhos cantam escondidas entre a vegetação. E os sapos, muito práticos, entoam seu canto submersos na água. Pouco a pouco, os pares se encontram e concretizam seu amor. O resultado se oculta, em muitos casos, atrás das folhas. A umidade é tão alta que as rãs escondem seus ovos no alto da selva, longe dos predadores aquáticos. Os ovos vão amadurecer durante alguns dias entre a folhagem. Mas algumas serpentes conhecem bem esse truque e se especializaram em buscar os ovos das rãs arborícolas. São serpentes finas e longas que escalam e se movem por entre os galhos das árvores e arbustos. Os ovos, na verdade, estão indefesos. Por isso, os girinos crescem a toda velocidade para que, em poucos dias, caiam sobre a água. Mas alguns não chegarão ao final de sua carreira. As serpentes devoradoras de ovos sabem muito bem qual é o seu trabalho e onde encontrá-los. Sua língua percebe o aroma dos ovos
e elas acabam descobrindo um bom número deles. Estas serpentes quase nunca engolem todos os ovos. Sempre sobra algum, para que o ciclo não se rompa. O Caribe forma um quebra-cabeças gigantesco, no qual as peças todas se encaixam umas nas outras, cada qual com toda a sua riqueza natural. Muitas vezes, as cobras e os ovos das rãs estabelecem sua dolorosa relação perto de uma colônia de fregatas. Assim como as cobras serpenteiam pelo mato, as fregatas revoam por sobre as ondas do mar. Seu corpo angular, com asas finas e agudas, as transforma em magníficos veleiros, em velozes cometas, que brincam com as brisas e os ventos marinhos. As fregatas se comportam como corvos marinhos, e são oportunistas que se aproveitam de qualquer coisa comestível que flutue por sobre o mar. Para conseguir o seu alimento do dia, elas são capazes de realizar verdadeiras acrobacias, já que nunca pousam sobre a água, pois sua plumagem não é impermeável como a das gaivotas ou a dos patos. Elas vivem do mar e sobre o mar. Mas se caíssem no Caribe, se afogariam. As fregatas nunca se afastam dos mares tropicais. O ambiente caribenho, quente e generoso, é ideal para que elas se amontoem em suas barulhentas colônias. As fêmeas se sentem estonteadas e atraídas pela demonstração. Mas os machos
correm o risco de romper seu delicado balão nupcial, sua grande bolsa vermelha, o que os deixaria fora de jogo na disputa pelas fêmeas. O mar permanece alheio aos conflitos das fregatas. A extensão deste gigantesco mar das Américas abriga ecossistemas muito diversos. O Caribe é um dos maiores mares salgados do mundo, com quase 3 milhões de quilômetros quadrados, uma superfície quase igual à da Argentina, que engloba ilhas, costas e enormes superfícies de água salgada. A alma de toda esta região é o Mar do Caribe, de águas quentes e cristalinas. Além disso, o Caribe concentra alguns dos recifes de corais mais bem conservados do mundo. Os corais se estendem desde as águas do México e concentram uma inusitada variedade de formas de vida. A Grande Barreira de Corais do Caribe mede mais de 1.000 quilômetros e é a segunda maior do planeta. Basta descer alguns poucos metros para descobrir um mundo fascinante, repleto de seres únicos. Aqui está o princípio de tudo. Nas águas tropicais deste mar em transformação, os animais parecem formar jardins de infinitas formas e cores. Alguns destes animais de aspecto floral se movem como robustas algas. Outros se assemelham a enormes recipientes inertes. E outros ainda parecem delicadas flores. Que se escondem frente a qualquer ameaça. Neste extraordinário jardim animal, se ocultam estranhos seres. Dentre eles, os caranguejos, que se ocultam de formas surpreendentes. A poucos metros dali, o Caribe acaricia as praias e exerce seu imenso poder sobre as selvas e mangues. Este território anfíbio se converte em um ponto de encontro entre o mundo terrestre e o marinho. A onça-pintada
também participa deste encontro entre os dois mundos. O felino se esconde em meio à vegetação próxima da praia e observa. Ele está esperando a noite para se aproximar do mar em busca de vítimas. Tudo está conectado no Caribe. À luz da lua, notamos melhor estas misteriosas conexões. As praias caribenhas são uma fronteira muito movimentada. Os caranguejos terrestres são os embaixadores dos crustáceos. Os caranguejos saem do bosque e se aproximam da praia para soltar seus milhões de ovos em meio ao escuro. As fêmeas os escondem embaixo do seu corpo e têm pressa para se desfazerem deles. Os caranguejos aproveitam a subida da maré e a noite para desovar o mais rápido possível. Em alguns instantes, cada fêmea solta centenas de milhares de ovos ao ritmo das ondas. Enquanto os caranguejos desovam a toda velocidade, um ser marinho ancestral surge das ondas. As tartarugas fazem um caminho inverso ao dos caranguejos. As tartarugas marinhas abandonam o Caribe em marcha lenta, mas com pressa, pois aqui elas estão muito vulneráveis. Durante alguns meses, todas as noites, as tartarugas marinhas virão aqui para fechar o ciclo da vida. Sua lentidão em terra não lhes permite se moverem em grande velocidade e, por isso, elas se amparam na escuridão da noite. Lentamente, elas encontram um lugar apropriado para cavar um buraco fundo na areia e depositar sua preciosa carga de ovos. Cada tartaruga leva cerca de 2 horas para sair do mar, fazer seu ninho, depositar os ovos e cobri-los antes de voltar ao mar.
Durante essas 2 horas, sua vida corre um sério perigo. A onça-pintada sabe muito bem disso. Para ela, se trata de uma inestimável fonte de alimento fácil de caçar. Para esta jovem onça, a carne de tartaruga é um luxo que lhe permite ficar independente de sua família sem passar fome. Durante alguns meses, ela terá sua comida garantida. Cada tartaruga pode sustentá-lo durante vários dias. Para além disso, em seu interior, além da carne, ela encontra um suplemento adicional na forma dos ovos, repletos de nutrientes. A jovem onça vai se fortalecer durante a temporada de desova e depois poderá enfrentar com força e segurança a difícil tarefa de caçar presas muito mais ágeis e esquivas no interior da selva. Para a sorte das tartarugas, a onça só caça uma minúscula parte das fêmeas maduras. Algumas delas, inclusive, tiveram tempo de pôr seus ovos antes. Alguns meses depois, nascem as pequenas tartarugas. Elas emergem em meio à areia durante a noite e se movimentam com muita pressa antes que amanheça para evitar todas as ameaças trazidas pela luz. Elas se arrastam velozes até se protegerem no quente mar do Caribe, seu verdadeiro lar. O Caribe amanhece sem nenhum rastro das pequenas tartarugas. E nos galhos próximos, cantam os tucanos. Os tucanos, apaixonados, saúdam o novo dia. O Caribe está tranquilo. O dia amanheceu claro. Tempestades e furacões parecem estar muito distantes. É hora de tomar sol, de esquentar o corpo e de recarregar as energias. Os iguanas escalam os galhos mais altos para tomar sol. Os primeiros raios de sol são os mais agradáveis e nutritivos, e eles aproveitam cada momento.
Embaixo, os lagartos recarregam suas energias nas clareiras da mata. Enquanto se esquentam, eles começam a se alimentar das frutas caídas da selva. Enquanto isso, os anoles, muito menores, desfrutam dos raios que atravessam pela folhagem. Aqui também há serpentes. A serpente europeu permanece por vários dias aninhada no mesmo lugar. Seu silêncio é sua melhor arma para caçar. Ela fica tão imóvel, tão paralisada, que acaba passando desapercebida. Mais uma vez, sua estratégia deu certo. Mas o Anolis acorda a tempo e tem um reflexo de contra-atacar. A Europel não lhe inoculou o veneno. E o resultado é inesperado. O Anolis se salva por um milagre. Entre praias, trechos de selva e corais, também se estendem os gigantescos manguezais caribenhos. Os manguezais cobrem uma grande superfície da costa, já que aguentam, sem problemas, a salinidade dos estuários. Os bosques costeiros dos manguezais criam uma colcha de vegetação entre a terra e o mar, na qual prospera uma vida muito intensa. Com suas raízes retorcidas, as plantas absorvem os nutrientes diretamente da água. Estes bosques são um labirinto impenetrável e servem de refúgio para uma grande variedade de aves e peixes. Os flamingos caribenhos são os habitantes mais chamativos dos mangues. Os flamingos buscam as lagunas mais abertas, de águas pouco profundas. Aqui também habitam alguns minúsculos crustáceos, que são a comida predileta dos flamingos. Diariamente, eles consomem centenas desses animaizinhos, que além de nutri-los, lhes dão os carotenoides avermelhados que tingem de tons rosados sua plumagem nupcial. Para pescá-los, eles usam seu curioso bico curvo como uma espécie de filtro.
enquanto suas poderosas línguas atuam como uma bomba, expulsando a água. A vida pacata e comunitária dos flamingos, quando estão carregados de hormônios, se torna um tanto conflitiva e surgem altercações que nunca chegam a ser fatais. Essa agressividade passageira é inimaginável para um personagem único do Caribe. Um vizinho dos flamingos que vive do outro lado da água. A grande maioria dos manatis americanos habitam dentro das fronteiras caribenhas. Os mangues, rios e costas do Caribe formam o lar deste pacífico animal. A vida dos manatis é tranquila. O Caribe lhes oferece plantas para seu sustento, desde algas até folhas do mangue. Sua dieta herbívora e seu tamanho lhes valeu outro nome: peixe-boi. O grande corpo do manati, que pesa quase meia tonelada, abriga um sistema digestivo grande o bastante para digerir quantidades impressionantes de vegetais. Os manatis possuem grossos bigodes, que lhes ajudam em suas expedições, já que são sensíveis ao tato e, inclusive, aos movimentos da água.
Seus bigodes lhe permitem se movimentar e encontrar sua comida vegetariana em meio a águas muitas vezes lamacentas. Os manatis passam grande parte do tempo pastando em águas tranquilas, já que precisam comer cerca de 50 quilos de vegetais todos os dias. A vida dos peixes-boi transcorre de maneira pacífica e parcimoniosa, já que eles não possuem predadores naturais além do ser humano, que os caça e altera seus habitats naturais. Mesmo assim, apesar de sua lentidão, os manatis são nadadores rápidos e graciosos. Graças à sua agilidade, os filhotes seguem sua mãe o tempo todo durante seus 2 primeiros anos de vida, alimentando-se todo este tempo de seu nutritivo leite, que eles obtêm de fendas mamárias localizadas atrás das nadadeiras. Nadando junto às suas mães, os filhotes aprendem a buscar comida e abrigo nas águas caribenhas. O corpo do manati está coberto de algas que aderiram à sua pele, já que lá pelas plantas aquáticas conseguem obter nutrientes e luz. Este pequeno jardim aquático atrai outros animais, como os peixes borboleta, que se alimentam delas. Graças a esse comportamento simbiótico, os manatins se livram das algas e ficam limpos, e do outro lado, os peixes conseguem comida grátis e sem esforço. As águas que abastecem o Caribe não provêm apenas de rios caudalosos ou de tempestades tropicais. Na costa mexicana, quase não há rios. As chuvas formadas no Caribe regam as selvas do Yucatán e logo desaparecem, tragadas pela terra. A água aqui dissolve as rochas calcárias e forma rios subterrâneos. Por milhares de anos, o Caribe forneceu a água necessária para escavar milhares de buracos e ocos. Alguns destes gigantescos ocos formam os cenotes, lagoas a céu aberto no interior da selva. Estas paragens naturais parecem saídas de um conto de fadas. Com suas águas de cor turquesa, suas labirínticas galerias e suas enormes câmaras adornadas por estalactites e estalagmites. Mas, além disso, elas são o habitat ideal e o local de alimentação para uma infinidade de espécies de animais. As covas e cenotes formam um mundo à parte dentro do Caribe. Muitos de seus habitantes ainda são desconhecidos e misteriosos. Mas outros, como o momota ou pássaro de coroa azul, foram muito populares entre as culturas indígenas.
Os cenotes e as grutas guardam segredos mais poderosos e inimagináveis. Basta esperarmos que o sol comece a se retirar e embaixo da terra um murmúrio se inicia. Um leve bater de asas e alguns gritos agudos, quase inaudíveis, são o prólogo de um espetáculo massivo. Em algumas covas próximas do Caribe, vivem milhões de morcegos que se despertam quase que ao mesmo tempo. A princípio saem apenas uns poucos, talvez os mais famintos. Mas em poucos minutos, a Terra parece vomitar milhões de seres que saem a toda velocidade. Eles formam espirais e nuvens que acabam recobrindo toda a selva. A variedade de morcegos caribenhos é espantosa. Só a zona caribenha da América Central conta com a maior quantidade de espécies de morcegos do planeta, com mais de 170 espécies. Os morcegos têm um papel fundamental na ecologia caribenha. Eles eliminam toneladas de insetos todas as noites. Mas também polinizam milhares de flores e dispersam as sementes da selva. Sem os morcegos, as selvas tropicais de todo o planeta seriam muito mais pobres. Os lares obscuros e úmidos desses morcegos, as milhares de covas desta região, em última instância, se devem às tempestades permanentes provenientes do Caribe. A costa do Caribe é recortada por infinitos golfos e baías, muitas vezes de areias finas e brancas. É exatamente aí que um coati busca surpresas por entre as areias da praia, trazidas pelo mar do Caribe. Ele é um verdadeiro caçador de tesouros. O coati busca os restos de pequenos naufrágios. Seu enorme nariz o guia até os animais trazidos pelas marés, ou até frutas abandonadas em meio às folhas. Ele também não abre mão dos caranguejos que se escondem na areia. O Caribe abastece a praia todos os dias, como se fosse um mercado. Só é preciso ter a habilidade e a paciência para encontrar os tesouros abandonados. O Mar do Caribe, poderoso, exerce sua influência sobre a Terra, inundando-a com sua umidade, suas tempestades e seu calor. A soma desses fatores, umidade e calor, provoca uma explosão de vida, que se converte em alguns dos ecossistemas mais ricos da Terra. Um exemplo de sua exuberância é a diversidade de aves. Entre as 600 espécies de aves que revoam por sobre os ecossistemas caribenhos, os papagaios são os que mais se fazem notar com sua gritaria permanente. Os papagaios são aves inteligentes, especialmente adaptadas aos ecossistemas tropicais e quentes. Quase todos os papagaios sabem explorar a enorme riqueza de frutas que a selva lhes oferece.
Mas sempre há lugar para surpresas. E também para descobrir algumas surpresas que confirmam alguns dos papagaios como pequenos caçadores. Como alguns cientistas já imaginavam, algumas espécies de papagaios da selva complementam sua dieta com proteínas de origem animal, especialmente com insetos. Este casal ataca um cupinzeiro para provocar a saída de seus ocupantes, comendo-os enquanto eles reconstroem seu ninho. Mas os carnívoros do Caribe são muito numerosos e estes papagaios são apenas caçadores amadores. Entre os caçadores caribenhos, encontramos alguns dos animais mais venenosos do planeta. A cobra coral é um deles. Cintilante, brilhante e rápida. A coral se oculta no solo da selva, à espreita, até encontrar outras serpentes. Em um instante, um movimento fulgurante lhe permite inocular veneno em sua parente. Engolir a outra serpente exige um grande esforço, já que ela é igualmente grande. Bem perto dali, a poucos metros da praia, outros corais, igualmente brilhantes, coloridos e sugestivos, dão vida ao ventre do Mar do Caribe. O Caribe é dono e senhor de paisagens e de uma diversidade únicos em nosso planeta. Uma riqueza que começa nas profundezas e se estende por uma gigantesca porção da América mais selvagem. A verdade é que não é preciso se molhar nas ondas do Caribe para viver sob sua influência.